Bom dia a todos, bem-vindo ao Quebrando Tabus do Inglês. Hoje vamos estudar os famosos conditionals, tá ok? Ao todo são 4 conditionals, né? Acho que vocês são um pouco familiarizados com isso, alguns de vocês, acredito que muitos de vocês, na verdade. Nós temos o zero conditional, first conditional, second conditional and third conditional. Às vezes podemos ter alguma confusão com eles, mas são bem diferentes. Tá? Eles têm uma diferença bem básica, bem clara. Eu gostaria de mostrar para vocês a diferença básica do zero and first conditional. Tá? Esses dois conditionals eu acho que eles são os mais confusos, porque são muito parecidos. Já os outros dois, o second conditional e o third conditional, são bem diferentes, são bem claros e muito parecidos com o português. Tá? Então o que é um conditional? Conditional é uma frase que você estabelece uma condição que se algo acontecer, outra coisa aconteceria, ou acontecerá, ou acontece. Claro? Então eu coloco uma condição. Então geralmente, né, ele começa com o if, que é o se do inglês. Né? Mas nós temos também, né, além do if, nós teríamos o when. Né? Tá bom? O when. É a mesma. É uma condição, né? Quando eu for para a Austrália, eu assistirei a uma ópera. Que seja, né? É uma condição também. O quando ou o se eu for para a Austrália. Correto? Aqui nós temos os dois conditionals, o zero conditional e o first conditional. É aqui que nós temos o principal problema entre eles, é a primeira frase, né? If I go to Bahia, if I go to Bahia. Bom, como que nós poderemos saber se eu estou me tratando do zero conditional ou do first conditional pela primeira frase? Bom, é impossível. Se a pessoa só te disser if I go to Bahia, eu não saberia exatamente se estou me tratando do zero conditional ou first conditional. A não ser que você saiba do que ela está falando exatamente. Tá bom? Você conheça muito bem a pessoa. Agora, se você estiver lendo de uma pessoa desconhecida, não tem como saber. Tá bom? Bom, o que vai diferenciar o zero conditional do first conditional é o próximo verbo, é a próxima sentença. If I go to Bahia, I eat acarajé. No first conditional, if I go to Bahia, I'll eat acarajé, né? Esse I'll nada mais é do que o nosso I will, o simple future. Ok? Bom, então qual que é a diferença? Por que em um eu uso o presente, tá? Aqui nós estamos utilizando o simple present. Aqui nós estamos utilizando o simple future. Se em ambos nós estamos utilizando no começo o simple present. O que muda, né? Qual que é a diferença entre um e outro? Bom, é o seguinte, pessoal. Esse caso aqui é um caso comum, geral, usual, tá? Tanto que o simple present nada mais é do que um verbo que estabelece frases usuais, condições comuns, corriqueiras, brejeiras, né? If I go to Bahia, I eat acarajé. O que eu entendo dessa frase, basicamente? Que essa pessoa vai para a Bahia com bastante frequência. E toda vez que ela vai para a Bahia, ela come acarajé. Então, basicamente, se eu vou para a Bahia, eu como acarajé. Eu poderia estabelecer aqui, substituir esse if por um every time. Every time I go to Bahia, I eat acarajé. Toda vez que eu vou para a Bahia, eu como acarajé. Presente, tá bom? Não existe, é uma condição presente, mas estabelecida constantemente. Eu constantemente vou para a Bahia, pelo menos uma vez, frequentemente. Que seja uma vez por ano, tá?
mas eu comumente vou para Bahia. Essa é a diferença básica do first conditional. If I go to Bahia, I'll eat acarajé. É aqui que eu começo a chamar a atenção do aluno pelo seguinte fato. No inglês, o inglês é uma língua mais resumida, mais sucinta. Então, muitas vezes, os verbos, eles não têm todas as conjugações que o português tem. Tá? O verbo go, nesse caso, todos os verbos que estiverem no zero conditional e first conditional vão seguir essa regra. A palavra vai ter um significado para o zero conditional, uma conjugação, e uma outra conjugação para o first conditional. If I go to Bahia, neste caso, se eu for para Bahia. Se eu for para a Bahia. E nesse caso, se eu vou para a Bahia. Olha lá, a mesma palavra, o verbo go, o verbo to go, com dois significados diferentes. E aí eu tenho o futuro. Se eu for para a Bahia, eu comerei acarajé. É igualzinho o português. A única dificuldade é essa, por conta da mesma palavra ter dois significados diferentes. Vou e for, aqui é o subjuntivo, né? O futuro subjuntivo, correto? E aqui é o presente. Se eu vou para a Bahia, eu como acarajé. Toda vez que eu vou para a Bahia, eu como acarajé. Então, eles chamam muito, né? Muito chamado, isso aqui é um general situation. Né? É uma situação comum. É uma general situation. E essa é uma specific situation. Não acontece toda hora. Eu não vou para a Bahia toda semana, todo mês, todo ano. Tá? Eu talvez vá para a Bahia. Eu estou me programando. Poxa, se eu for para lá, eu vou comer acarajé. Ai, que vontade de comer acarajé. Entendeu? É uma situação específica. Tá ok, pessoal? Lembrem disso. O zero and first condition, essa é a diferença básica de um para o outro. Eu acho que eles são os mais simples, mas ao mesmo tempo é o mais confuso. Essa é uma característica do inglês. Uma língua simples, mas pela sua simplicidade, muito confusa. Tudo se parece. Então nós temos que saber as coisas muito bem sabidas, muito esclarecidas. Caso contrário, tudo começa a se misturar e não sabemos exatamente quando usá-las. Tá ok, pessoal? Logo mais, no próximo vídeo, você poderá assistir o second and third conditional. Até mais, pessoal!